Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Então, no vídeo de hoje, olha só, eu vou fazer uma revisão do capítulo 8. Nós vamos finalizar, então, esse conteúdo de perímetro e área, né? As figuras equivalentes e a área dos polígonos, tá? Então, a primeira coisa que nós estudamos nesse capítulo foi sobre o perímetro. O que que é o perímetro? É o contorno. Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo, né? Que o senhor Mário estava construindo um galinheiro. Então, ele comprou 28 metros de tela para cercar o galinheiro. Aqui está o galinheiro e aqui está a cerca. Então, todo esse espaço que a cerca está indo seria o perímetro, tá? Nas figuras geométricas, perímetro significa o contorno, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Em seguida, nós fizemos algumas atividades envolvendo o perímetro. Aqui nós observamos o retângulo, então no perímetro nós somamos todos os lados, lado mais lado mais lado, porém a área é superfície. Superfície seria toda essa parte pintada. Então, na fórmula de área do retângulo, nós multiplicamos base vezes altura, né? Fazendo a multiplicação, nós encontramos aqui a área, e a área fica centímetros ao quadrado. O perímetro não, pessoal, o perímetro é o contorno dos lados. Então, sempre que nós somamos todos os lados, nós temos o valor do perímetro. Para calcular a área do retângulo e de algumas outras figuras que nós veremos em seguida, multiplica-se base vezes altura. Isso aqui nós praticamos, vocês desenharam, observando aqui a área de 36 quadradinhos. Então, vocês desenhavam retângulos, desenharam os quadrados, de tal maneira que a área, ou seja, o total, tivesse 36 quadradinhos. Então, nós praticamos, né? Nós fomos praticando as áreas e aí vocês também fizeram exercícios com perímetro e com área. O quadrado é a mesma maneira do retângulo. O que que muda? É que no quadrado nós só chamamos de lado, daí nós dizemos que a área é lado vezes lado, mas o perímetro também é o contorno, a soma de todos os lados, né? Logo em seguida nós vimos algumas fórmulas e figuras equivalentes. O que seria uma figura equivalente? Uma figura que tem a mesma medida, né, pessoal? Então, aqui, para as figuras equivalentes, nós usamos as mesmas áreas, né? As mesmas fórmulas de área. Por exemplo, o paralelogramo. Nós observamos que o paralelogramo, quando nós recortamos o pedacinho e encaixamos, ele vira um retângulo. E aí, no paralelogramo, nós usamos a mesma fórmula de área, olha só, do retângulo, que é a base. Deixa eu colocar maiúsculo aqui, eu acho que fica melhor, né? A área é a base vezes a altura, né, pessoal? Então, como é a mesma medida, a mesma forma geométrica quando nós recortamos, paralelogramo é igual a um retângulo, então a sua fórmula de área é a mesma. Nós observamos isso em outras figuras geométricas também, né? Que quando nós fazemos a composição e decomposição de figuras, elas ficam igual ao retângulo. Então, nesse tipo de figura, nós usamos a mesma fórmula de área, né? Do base vezes altura. Então, pessoal, aí aqui nós temos a área do losango, né? Então, o losango, ele seria metade de um retângulo. Por isso que a sua fórmula de área, nós usamos a área do retângulo, porém nós dividimos ao meio. Então, é base vezes altura dividido por 2. Essa é a área do losango. Em relação ao perímetro, pessoal, todas as figuras são iguais, que é lado mais lado mais lado mais lado, tá? Outra figura foi o triângulo. Então, no triângulo, nós vimos também que o triângulo, na verdade, é metade de um paralelogramo, metade de um retângulo. Então, por isso, a fórmula de área do triângulo também é igual a do losango. Base vezes altura dividido por 2, né? E por último, pessoal, tem a área do trapézio, tá? Então, a área do trapézio, ela é um pouquinho diferente das outras áreas. Então, a fórmula de área do trapézio é a seguinte: base maior, vocês vão ver que ela vai ter aqui, ó, base maior mais base menor. Nós vamos usar, então, a fórmula de área de um triângulo. Vocês observam que tem um triângulo, então é como se fosse um triângulo, né? Então, nós fazemos o quê? Nós somamos a base grande, que é a maior, mais a base menor, e nós multiplicamos por 2, né? Porque aí nós usamos a fórmula do triângulo. Multiplicamos por 2, base maior mais base menor. Ah, perdão, é vezes a altura dividido por 2. Deixa a prof retornar aqui, só um minuto, tá? Aqui, ó. Isto, vezes a altura, base maior mais base menor,
vezes a altura dividido por 2. Qual que é a altura, pessoal? A altura é aqui, ó. Do início da base maior até a base menor, nós observamos a sua altura, tá? Então, aí que está a altura de um trapézio. Então, se você olhar aqui, vai ter sempre um lado maior e vai ter um lado menor. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que nem sempre a base vai ser, o desenho, né, vai ser sempre nesse formato. Às vezes pode ser ao contrário. Pode ser um trapézio assim, ó, pessoal. Pode ser virado e não tem problema nenhum, tá? Então, se acontecer isso de vocês verem uma imagem assim, vocês lembrem que a altura continua sendo da base maior à base menor, né? E o lado maior você chama de base maior, só isso. O lado menor, base menor. Então, como tem a altura, nós fazemos o quê? Nós somamos a base maior com a base menor, multiplicamos o resultado pela altura e depois dividimos por 2, tá? Então, olha só, quanto que mede a base e a altura do triângulo 1? Se nós olharmos, tem dois triângulos, né? Então, qual que é a base? Nós chamamos B pequeno de base. Qual que é a altura? A. Se eu for considerar o triângulo maior, né? Então, no triângulo maior também, a base é o B grande e a altura é o A. Então, continua do mesmo modo. Por isso que a área dos triângulos, né? Então, eu tenho a área aqui, ó, base vezes altura dividido por 2. E depois eu tenho base vezes altura dividido por 2. Como eu falei antes, dois triângulos. Por isso que na fórmula nós consideramos que são dois triângulos, né? Porque em um trapézio cabem dois triângulos. Então, pessoal, por isso, né? Ó, o que acontece aqui? Então, o trapézio, a área do trapézio é igual à soma das áreas dos triângulos. Então, eu poderia calcular a área dos triângulos separada e somar, ou usar essa fórmula que é mais prática, né? Para a área do trapézio, então. Base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. E aqui, pessoal, essa última atividade, para a gente finalizar, eu vou deixar, então, ó, na página 217, eu vou deixar para vocês estarem praticando, ó. Vocês vão lá, vão voltar a ler no capítulo e ver como que chama-se o nome da medida do contorno de uma figura. Será que é área? Será que é perímetro? Já dei uma dica. A fórmula de sua área pode ser A igual a lado ao quadrado, ou lado vezes lado. Qual que é o nome da forma geométrica que usa esta formulazinha de área? Questão 3. A fórmula de sua área pode ser expressa por área igual a base vezes a altura. Nós falamos muito dessa fórmula. Qual é, então, a figura geométrica? Na vertical, então, vocês respondem a cruzadinha na horizontal. Em seguida, vamos para a vertical, ó, em pé. A fórmula de sua área pode ser expressa. Então, não é esta mesma figura, é outra, mas que usa a mesma fórmula. Por A igual a base vezes a altura. Na vertical B, a fórmula de sua área pode ser expressa por base vezes altura dividido por 2. Qual que é o nome? Será que é quadrado? Será que é retângulo? Será que é triângulo? Tudo isso daqui vocês podem voltar lá no capítulo e olhar. Na vertical C, a medida de uma superfície limitada. Como que eu chamo, então, uma superfície? Perímetro? Área? D. A expressão usada para o cálculo das áreas e perímetros. Como que nós chamamos uma expressão assim matemática? Eu acabei de falar antes, ó, essa palavrinha tá por aqui assim. E por último, a fórmula de sua área pode ser expressa por diagonal vezes diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Então, essa última aqui, tá? Essa eu quero dar uma dica para vocês. Na letra E é o losango, tá? Só essa, o resto eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos aí. Tá bom, pessoal? E é isso aí, eu vou selecionar mais alguns probleminhas aqui para vocês colocarem em prática, todas essas fórmulas aí, vocês estarem revisando o conteúdo, porque nesta semana nós encerramos esse capítulo então, tá? De quando nós falamos das fórmulas e áreas. E aí, esse é o capítulo 8, né? Do volume 1, então nós ainda estamos no volume 1. Eu vou deixar selecionado algumas atividades do capítulo 9, que a gente vai começar a estudar já no capítulo 9, envolvendo o mesmo conteúdo de perímetro e área. Então, aí vocês vão pegar o volume 2.
Então aqui, pessoal, ó, já peguei o capítulo 9 para explicar para vocês. Nós vamos estudar equações e inequações. Mas antes da gente especificamente falar das equações e das inequações, a gente vai ver mais um pouquinho perímetro e área. Então, por isso que eu já estou fazendo algumas recomendações no capítulo 9. Esse é o livro 2, volume 2, tá? Então, vocês vão dar uma lida aqui nesse texto, vão explicar o que vocês entenderam. E eu vou deixar recomendado aqui essa atividade que está falando de área e perímetro. Como vocês já aprenderam a fórmula de área e perímetro, então eu vou deixar essa atividade aqui para vocês, tá? Que é o início da linguagem algébrica, é uma introduçãozinha para a gente começar o capítulo 9 na próxima semana. Na verdade, a gente já vai começar agora, mas na próxima semana a gente vai estudar as equações, que é um conteúdo extremamente importante. Tá bom, pessoal? Então, por essa semana seria isso. Aguardo vocês na aula ao vivo e uma semana de bons estudos, né? Um abraço grande. Tchau, tchau, galera!